na gravação. Boa. Gisele, Lucas, fique à vontade Olá, para dar pessoal. start. Tudo bem com vocês? Bom, Lucas, primeiro, antes da gente começar esse bate-papo, queria me apresentar brevemente. Meu nome é Gisele Ramos. Hoje eu estou como responsável aqui pela área de estratégia e cultura de inovação na MRS Logística. Somos uma ferrovia, né? A pauta do ESG é uma pauta bem forte aqui. Mas antes de estar na MRS, eu já tenho 15 anos de experiência na área de inovação, passei por várias empresas e uma delas foi a IS Ventures, né? Então eu fiquei um ano ali tentando performar um fundo de investimento em startups ESG. Infelizmente, esse fundo não performou, porque era um fundo que precisava de aproximadamente 10 milhões de reais, mas a gente não conseguiu investidores o suficiente que se interessassem em impulsionar, né, o crescimento de startups na pauta da sustentabilidade. Investimento em startup ainda é um mercado muito difícil no Brasil. E eu estou aqui agora, né, na MRS, conduzindo esse trabalho de cultura da transformação e de estratégia para a inovação. Um dos nossos pilares é a sustentabilidade, a gente vai poder bater um papo sobre isso. E aí eu queria pedir para o Lucas se apresentar também, né? Assim, o Marcos ainda não chegou, mas queria pedir para o Lucas ir se apresentando e contando um pouquinho do histórico dele, da experiência que ele tem com a pauta ISD. Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. É muito bom, né, Gisele, João, Renata, que eu também conversei do Hub Verde, falar sobre esse assunto, falar de inovação. Eu trabalho com inovação desde 2015. E assim, antes de trabalhar com inovação, é engraçado, eu tive contato com sustentabilidade no meu ensino médio. Então, em 2010, um jovem muito revolucionário, querendo aí mudar o mundo, me engajei. Isso entre 2010 e 2011, com várias causas de juventude pela sustentabilidade, então, como Coletivo Jovem de Meio Ambiente, Rede Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade, também na Rede Brasileira de Educação Ambiental, e fui para Rio representando jovens também, a juventude, na Cúpula dos Povos, que foi o evento paralelo, junto com a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Então, assim, sempre foi uma pauta para mim muito importante, não só a inovação, mas muito antes disso a sustentabilidade. Por isso escolhi fazer engenharia florestal. Então, isso na época me motivou muito a escolher a minha profissão. Não atuo diretamente como engenheiro florestal hoje, atuo mais com inovação aberta, fui construindo a minha carreira em torno disso, mas a pauta sempre esteve muito presente. Fiz trabalho voluntário também, voltado para a sustentabilidade. Isso em 2016, fui para o Peru trabalhar educação ambiental, sustentabilidade com jovens, fiquei 2 meses lá. E, na época, a organização que eu fazia parte, que era a ESEC, que é um movimento para desenvolvimento de liderança, foi uma das signatárias dos ODS. Então, desde aquela época, eu já tinha acabado de. Eu fui 6 meses depois que assinou os ODS, eu já falava de ODS com os jovens no Peru, e depois no Brasil ajudei também a própria ESEC a organizar o Youth Speak Forum, isso em 2017, que na época era um grande evento da ESEC para falar de objetivos de desenvolvimento sustentável, que aconteceu aqui em São Paulo, no INSPER. Então, e aí, como eu disse, fui trazendo, né, trilhando a minha trajetória para a inovação aberta. Fiquei muitos anos no Senai, no Mato Grosso, trabalhando a inovação aberta focado na indústria, principalmente na indústria do agronegócio, e há quase um ano estou na Accenture, trabalhando também com inovação aberta,
E para nós, na Accenture, a inovação e a sustentabilidade, o ESG, está na nossa pauta. Então, posso até falar mais para frente os nossos pilares de sustentabilidade. Então, mas o nosso preceito é sustentabilidade by design. Então, todo projeto que nós vamos desenvolver com o cliente tem a sustentabilidade na pauta, na concepção. Nós temos estruturado para as nossas áreas de negócio até um framework da sustentabilidade by design, justamente para orientar como trazer a sustentabilidade junto com os nossos clientes nos nossos projetos com clientes. Dentro da área de inovação aberta, hoje o meu papel é muito focado em ecossistema, em relacionamento, relacionamento com corporates, que nós podemos fazer parcerias, que são ou não os nossos clientes já, e também um olhar para as startups, identificando startups que nós podemos ali somar com essas startups, ter elas como parceiros de negócio e acelerar entregas junto com os nossos clientes. Então, ouvi que o Marco chegou, vou deixar ele se apresentar também. Muito bom. Quanto tempo, né, Marcos? Parece até que a gente não estava na live ontem à noite. Se Meu Deus apresenta aí do para a céu. gente. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Lucas, Gisele, João, obrigado. Sou Marcos Maida, sou advogado, sou consultor empresarial. Gisele eu não vejo faz tempo, né? A gente estava discutindo Faz algumas horas, né? algumas horas, né? Algumas horas. E eu sou advogado, sou consultor empresarial, tenho um TED falando sobre ESG, ESG by Design, né? E tenho trabalhado bastante aí nos últimos anos nessa área de ESG, inovação, desenvolvimento de novos negócios, empreendedorismo, sempre nessa área de direito empresarial, onde eu venho da MAC, né, governança, gestão de riscos e compliance, e desemboco, enfim, na inovação e no ESG. Prazer estar com Muito vocês aqui na bom. manhã de hoje. Muito bom, pessoal. Ontem eu estava numa live de um curso bacana que o Marcos está conduzindo lá na Universidade Federal do Ceará, e eu até estava contando para os participantes sobre como eu cheguei até a pauta da sustentabilidade, né? Assim, queria compartilhar com vocês, porque eu sou designer de formação, e quando eu estava quase para me formar, eu assisti uma aula onde o professor estava apresentando um pesquisador chamado Vitor Papanek. E o Vitor Papanek, ele tem uma frase emblemática na área de design que fala que existem poucas profissões piores do que a do design para prejudicar o mundo. E a gente estava se formando, né, naquela profissão. E aí, naquele momento, a reflexão era, poxa, como que a gente ia quebrar o ciclo de criação de consumo emocional, da obsolescência programada, de todo o trabalho de consumismo que foi projetado pela área de design, comunicação, marketing, etc. Como que a gente ia reverter isso e o projeto, né, o lançamento daquela disciplina. Mas foi a partir daí, de uma quase formação, que a sustentabilidade veio para a minha vida, que eu comecei a trabalhar com voluntariado, projetos sociais, ensino de empreendedorismo em comunidade, e aí não parei mais, mas a sustentabilidade, a gente confunde muito, né? A sustentabilidade com ESG. E aí eu não sei se todos aqui eles têm uma visão clara, eu acho que é importante esse alinhamento inicial sobre a diferença do ESG para a sustentabilidade. Né? Assim, e aí eu queria que vocês dessem a visão de vocês nesse sentido sobre o conceito, o que é ESG, de onde a gente está partindo dessa discussão. Vamos lá, acho que posso começar. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das pessoas tendem a associar ESG somente à sustentabilidade, e, de fato, é algo muito mais complexo. A gente tem não só a sigla ambiental,
E muitas pessoas, é engraçado que nós fizemos esse teste alguns dias atrás, colocando o que significava cada sigla, e muitas pessoas associaram o S à sustentabilidade. Então, e não é o social. Então, existe aí uma complexidade muito maior, onde você não olha só para a sustentabilidade, você olha para o social e para a governança também, e os seus mais diversos aspectos aí que a gente pode tratar. Então, falando de Accenture, nós temos muitos serviços para sustentabilidade hoje, mas não somente. Então, a gente tem também muito esse olhar para o social, para a governança, seja, eu acho que é mais fácil falar quando tem exemplos práticos, então, seja com os nossos fornecedores, entendendo que é importante eles estarem com certificações, com o seu compliance e com diversos outros requisitos que são exigidos para serem homologados internamente e que hoje, sem isso, eles não se tornam fornecedores Accenture. Então, olhando muito para esse lado de governança, nesse aspecto específico. Social, temos, além dos próprios times, que são times muito diversos, nosso time, por exemplo, o meu diretamente de inovação aberta, eu tenho uma liderança que é cega, né, uma liderança cega, e tenho também um par que tem deficiência auditiva, né, é surdo. Então, lido diariamente com isso e é algo comum dentro da empresa. Tá? E outros aspectos, como vários comitês para discussão, comitê de diversidade, de Pride, porque são pautas realmente muito importantes e que a gente quer estimular que os nossos clientes também entendam essa complexidade que é o ESG, e quando estamos trazendo isso dentro de casa, a gente consegue mostrar para a sociedade, para os clientes, que existe aí esses outros parâmetros que precisam ser observados, essas outras facetas do ESG, e que de forma alguma não é só sustentabilidade. Maida, sua visão agora. Eu acho interessante quando a gente traz essa questão do ESG, né? Eu atuo muito treinando, capacitando, implementando o ESG nas empresas, e vem para mim empresa de tudo que é tamanho, de tudo que é tipo, de tudo que é área, né? E acho que a primeira coisa que a gente senta e coloca para eles e faz para eles é falar, olha, o quão aderente ao ESG você está, né? O quão aderente às questões relativas ao E, ao S e ao G a sua empresa está disposta a ficar, né? Como que os seus stakeholders conversam em relação a isso? Então, para mim acaba sendo muito fácil, a partir do momento que a gente constrói o ESG como uma boa prática, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Ele não tem a ver só com sustentabilidade. Sustentabilidade é um pedaço dele, né? A gente vive num mundo que demanda muito mais do que isso. E é interessante quando a gente fala de ESG, a gente está falando de dinheiro, propriamente dito. A empresa precisa ter dinheiro, senão ela não consegue investir no social, não consegue investir no ambiental, não consegue fazer uma governança funcionar. E esse, para mim, é o principal aspecto do ESG. Conforme a gente vai construindo essa linha de raciocínio dentro da cabeça do empresário, dentro da cabeça dos stakeholders, né, isso tende a mudar. E aí a gente entra na questão da sobrevivência dos negócios, né? Para os negócios sobreviverem, eles precisam ter inovação, eles precisam inovar sempre, ou em processo, ou em produto, né? E eles precisam estar sempre um passo à frente da concorrência. Ele vai estar um passo à frente da concorrência se ele tiver uma administração boa, sim, mas ele não faz mais do que a obrigação de ter uma administração boa.
né? Mas está inovando em produto, em serviços e trazendo coisas que os seus clientes possam olhar com olhos gostei desse negócio, quero estar perto desse movimento, aí é um negócio mais complexo. E por isso que eu acho que é tão importante essa pegada, né? Afinal das contas, a gente vai falar de sustentabilidade, mas em três aspectos, né? A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, né? E a sustentabilidade econômica, que no final das contas vai rodar como um aspecto de sustentabilidade da própria empresa. Quando a gente fala do social, olhando dentro da própria empresa, você fala, poxa, você tem um ambiente que é equilibrado, você tem um ambiente que é um ambiente confortável para as pessoas, ou você tem um ambiente tóxico, né? Esses seus colaboradores eles estão sendo bem pagos, você está explorando a mão de obra deles, como é que está? Né? Então, o viés do social e do ambiental dentro da corporação ele é muito ele pode ter um olhar de dentro para fora, não só um olhar para fora da empresa. Né? Passar esse olhar por dentro da empresa também acho que faz bastante sentido. Acho que essas são as minhas considerações iniciais. Muito bom, pessoal. Assim, essa discussão sobre ESG, eu vejo que lá na década de 70, com o movimento dos hippies, paz e amor, amor à natureza, né? Eles também falavam sobre sustentabilidade lá. Teve o grande encontro em Estocolmo, onde as pessoas falavam sobre o meio ambiente humano. Então, começou essa discussão de sustentabilidade de uma maneira mais forte. Aí a gente vai andando na linha do tempo, a gente chega ali na década de 80, 90, com os ecodesign e ecoprodutos. Inclusive, o Brasil recebeu a Eco 92, uma grande discussão de sustentabilidade, mas até então era uma sustentabilidade puxada por ativistas, né? Assim, então era a pessoa que fazia manifestação, que ia para a rua, levantava a placa e tal. E em 2004 começa uma reflexão diferente sobre como essa sustentabilidade, né, como o triple bottom line, como que a gente alinhava a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social a uma sustentabilidade econômica, como que a gestão de riscos ambientais e sociais ela poderia ser um risco também de investimento. Então, ali, quando a ONU reúne em 2004 uma série de bancos de investidores para discutir como riscos sociais e ambientais também eram riscos de investimento, ali a pauta da sustentabilidade muda de mão, muda de voz. Né? Então, enquanto a sustentabilidade estava na mão dos ativistas, era uma pauta que poderia ser prorrogada. A partir do momento em que a pauta da sustentabilidade passa a ser uma pauta financeira, uma decisão se eu invisto ou não na sua empresa por conta da sua agenda de sustentabilidade, aí ela passa a ser uma pauta mais levada a sério. Né? Então, eu vejo aqui muito no nosso cenário, em várias reuniões com bancos, os bancos nos pedem a nossa agenda de sustentabilidade. Um banco nos perguntou quantas maquinistas mulheres nós tínhamos. Então, para liberar investimento, para liberar recurso, é uma pauta muito séria. E nós, como uma grande empresa, hoje a MRS tem 7 mil colaboradores, nós vamos exigir, e nós somos uma empresa pertencente, 49% das nossas ações são da Vale. Então, a Vale nos exige uma agenda de sustentabilidade, nós exigimos dos nossos fornecedores essa agenda, porque qualquer risco, né, qualquer conexão que possa manchar a reputação da minha empresa pode impactar o meu score nesse banco, né, o score de sustentabilidade. Então, eu não quero correr esse risco, eu não quero trazer para dentro da minha carteira fornecedores que vão ter talvez um processo trabalhista correndo risco de quebrarem, que podem ser associados a um trabalho análogo à escravidão, ou que podem gerar algum tipo de impacto que possa manchar a reputação, porque manchando minha reputação, mancha a reputação do meu acionista, e é uma cadeia. A gente está falando agora de uma economia de stakeholders, né? Assim, então, nós estamos muito olhando para os fornecedores, para a opinião do nosso cliente, para a opinião do nosso colaborador. Retenção de talentos hoje em dia
é muito uma retenção de talento por propósito. Sempre, as pessoas elas não querem estar numa empresa em que elas sintam vergonha de estar ali, porque a empresa pode manchar a reputação delas como carreira mesmo. Então, é um polvo dentro da organização. A gente fala do ambiental, a gente não está falando só da gestão de indicadores ambientais, da legislação ambiental. A gente está falando de muito mais, de regeneração, a gente está falando de preocupação, a gente está falando em ir além das regras, além das leis. Né? Então, o ISD ele toma uma proporção maior. E isso tem tomado uma proporção estratégica para a empresa. Né? O ISD entrou, pelo menos aqui na MRS, como uma pauta estratégica. E aí eu queria perguntar para vocês, que são, né, pessoas do ISD by Design, né, e aí traduzindo o ISD by Design, né, gente? O ISD como estratégia de construção do negócio, né? Assim, então, eu queria que vocês trouxessem para a gente como que a inovação aberta, como que o relacionamento com startups, como que isso pode contribuir para a minha estratégia de organização, como que eu posso me valer dessa inovação para ser mais sustentável. Legal. Eu, eu vejo, e até trazendo uma frase da nossa CEO global, a Julie Sweet, ela disse o ano passado que a sustentabilidade será o próximo digital e todo negócio precisa se tornar um negócio sustentável. E da mesma forma que nós tivemos uma disrupção com o advento da era digital, nós estamos tendo agora. Então, a sua fala, acho que foi muito cirúrgica, Gisele, trazendo esse histórico, e eu vejo muito para as empresas a reputação, sabe? A reputação para elas, além do próprio investimento, porque a reputação, seja com seus clientes, seja a reputação com os bancos, para investidores. Então, tudo isso é muito importante e precisa ser olhado. E eu vejo que a inovação aberta, esse relacionamento primeiro falando de um relacionamento de ecossistema, tá? De ecossistema, aí eu falo um relacionamento que nós estamos fazendo aqui agora. Então, nós temos o Hub Verde trazendo essa provocação. O que nós estamos ganhando com isso? Nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, essa é uma etapa muito importante nesse momento, que está todo mundo precisando aprender como fazer, precisando entender como é a regra do jogo ou como as coisas vão se desenhar a curto, médio prazo, porque longo a gente tem aí é mais difícil de se prever, mas a curto e médio. Então, como jogar esse jogo? Como também dentro da minha empresa ter práticas mais ESG, ter uma agenda construída, ter um ESG by design. Então, essa troca é muito importante e a gente já fala como a inovação ela pode contribuir. O próprio relacionamento do ecossistema de inovação contribui muito para que as empresas estejam atentas a essa pauta e aprendam umas com as outras de forma colaborativa a ter essas práticas mais ativas dentro da sua organização. O relacionamento com as startups, eu vejo, tem muitas já soluções no mercado também, vem crescendo, startups que já se posicionam como uma startup com solução ISD, tá? Não necessariamente com os 3 pilares do ISD, mas em alguns desses pilares, e que conseguem trazer também para a corporação, para a empresa, essa solução que está dentro da prática, da agenda que a própria empresa quer construir, que a startup ela pode contribuir com essa agenda, com essa construção, com uma solução que seja aderente dentro daquela estratégia de negócio que a empresa está construindo, tá? Então, as próprias startups também estão de olho nisso. Recentemente, eu finalizei uma especialização em gestão de projetos e eu analisei justamente
como as startups elas estão construindo a sua agenda ESG. Então, mapeei startups do Brasil inteiro para entender justamente isso, como as startups também estão entendendo a importância do ESG, como elas estão atuando com os seus clientes para o ESG. Então, o que, claro que o número precisava ter um número maior, mas o que deu para concluir com as startups que eu entrevistei de uma forma geral, elas também estão aprendendo, por mais que o meu foco não era conversar com startups já ESG, com alguma solução, né, que se enxergavam como ESG, aquelas que ainda não têm, não se identificam, não se posicionam no mercado dessa forma, e essas que não se posicionam ainda, elas também estão aprendendo, por mais que elas possam ter solução e fazer adaptações no seu modelo de negócio para se tornar, tá? Então, falta muito pouco, por mais que elas entendam a urgência da agenda, também, porque isso impacta ela com os próprios investidores, elas entendem que o mercado, que os investidores, eles estão cada vez mais orientados para investir em negócios que tenham o ESG by design, então eles estão atentos a isso, mas aqueles que ainda não se posicionam, ainda com muito um olhar de também estar dentro da discussão e entender como fazer esse processo para se adaptar. Bacana. Marcos? Acho interessante. Eu queria aqui discordar com todo respeito do Lucas. O Lucas fala, poxa, a gente tem que. É difícil a gente ver a longo prazo, etc. e tal, a gente tem que pensar a curto prazo. Mas vou discordar concordando, né? Não vou ser tão discordante assim. Acho que a gente tem que ver, sim, a curto prazo, e quando a gente fala de ESG by design, né, especialmente de ESG by design, a gente está olhando para o curto prazo. É tomar uma atitude agora, é pensar em ESG agora, né, é pensar nos princípios da empresa, e nos princípios, não só como começo, mas naquilo que são os valores do negócio mesmo. Mas hoje a gente fala de ESG, e eu não falo mais para a minha geração, né? Ou seja, por isso que eu concordo, eu discordo concordando, né? Como as nossas gerações, Lucas, são diferentes, então, para a sua geração ainda é possível, talvez, trabalhar o SG e ver o resultado dele. Para a minha geração não é mais possível. Né? Para a minha geração é damage control. Essa é a grande verdade. É controle de danos. Né? Para a geração do meu filho, que está vindo aí, talvez ele comece a viver um pouco mais uma realidade de transformação social baseada no ESG. Mas quem vai realmente usufruir não é o meu filho, sim é o filho dele, né? É o meu neto. Então nós estamos falando em 4 gerações. 4 gerações, porque eu fui pai um pouquinho mais velho, então eu já pulei aqui uma geração. Mas um negócio que é interessante, que quando a gente fala de inovação aberta, né, quando a gente bebe na fonte do Chesburger, a gente traz os conceitos das empresas, os conceitos da academia, o conceito do mercado aberto, e tudo isso para poder inovar. Né? O SG no seu nascedouro, ele tem essa vertente de inovação aberta. Ele precisa disso. Porque um dos conceitos mais interessantes é a gente aplicar a diversidade e a equidade. Quando a gente aplica a diversidade, a gente traz pessoas que pensam diferente e isso facilita o processo de inovação corporativa. Então, isso eu acho um troço que vai fazer bastante diferença e faz bastante diferença no processo de inovação. As startups elas têm um grande benefício, que é trabalhar com teorias de restrição muito grandes, porque elas não têm dinheiro, elas estão no ambiente regulatório, especialmente no Brasil, tá? Um ambiente tributário, um ambiente jurídico muito complexo, então elas têm teorias da restrição muito grandes. E se a gente coloca mais uma teoria de restrição para eles, olha, você precisa ser sustentável,
no curto, médio e longo prazo, né, para que você seja perene e para que você possa atingir novos públicos, é mais uma teoria da restrição que eles vão ter que lidar, e eles vão lidar super bem com isso. Então aí eles têm uma vantagem que as companhias não têm, né? As companhias elas estão mudando o seu mindset, né, para poder incorporar essa visão das startups dentro de si e poder aplicar isso de uma forma que seja factível, né, no mundo concreto, né? A gente não precisa ir longe. Pegar uma MRV, por exemplo, para ela poder implementar uma diretriz, né? Ela tem que conversar com o conselho, tem que mexer com os stakeholders, aí é top-down, tem que informar a empresa inteira, e aí muda, cara, é manobrar um transatlântico. Pega uma startup e fala, cara, precisamos fazer isso, e é rápido, é um estalar de dedo, o negócio funciona. Acho que esse é um conceito interessante. Graças à inovação aberta, a gente consegue implementar isso e usufruir essas benesses todas nas grandes corporações. Então, enquanto as grandes corporações começam a conversar, não só com o mercado, não só com a academia, mas com as startups, isso começa a fluir de uma forma mais objetiva, né? Pensar no curto prazo é importante, porque a gente tem que ter também um ganho material, nem que seja monetário, nem que seja financeiro, mas no curto prazo para a gente sentir que a gente está alcançando um objetivo. Se o objetivo está muito distante, também a gente acaba desfocando dele. Mas a grande verdade é que a gente está, nos últimos 300 anos, destruindo tudo, e agora a gente quer, em menos de 7 anos, né, porque a Agenda 2030 está aí, né, resolver todos os problemas do mundo em menos de 7 anos. Não, isso não vai ser possível. Mas é um pontapé inicial para que a gente possa continuar construindo e as outras gerações entenderem que isso é importante num nível tão grande, tão grande, tão grande, que sem olhar para isso a gente não tem, a gente não consegue manter a perenidade da própria espécie, né? Para a gente não entrar aí numa extinção em massa, a gente tem que tomar conta disso. Não, e é interessante isso, Marcos, porque, inclusive, a Maria Valoni colocou aqui um comentário que tem uma contradição do próprio mercado financeiro que exige que das empresas práticas, né, sustentáveis comprovadas, mas que acaba não aplicando no próprio mercado. Eu discordo um pouco, Maria, porque está todo mundo tentando aprender como fazer, né? Assim, e as grandes empresas, não existe uma grande empresa que não tenha colocado isso como estratégia. E algumas delas acabam errando, fazendo práticas superficiais demais, comunicando aquilo que elas não são de verdade, praticando greenwashing ou bluewashing, mas não talvez de maneira intencional. Né? Assim, não eu sinto que é muito por falta de experiência em como fazer isso de verdade, porque a gente está falando de uma mudança de era no capitalismo. A gente veio em cima de um capitalismo voraz, e aí trazendo para o universo das startups o universo dos unicórnios. Né? Se eu tenho uma startup que vale 1 bi, se esse 1 bi, esse bilhão de dólar, está concentrado em poucas mãos, a gente tem uma massa sem recurso financeiro. Né? O dinheiro no mundo é limitado. Então, se a gente está falando de unicórnios que vão crescer exponencialmente e valer 1 bi, isso é a mentalidade do velho capitalismo. Né? Assim, é a mentalidade da concentração de capital em poucas mãos. A gente está passando por uma mudança de mentalidade que não acredita mais nessa concentração de capital em poucas mãos. A gente acredita em negócios menores, negócios locais, que vão atender. A gente acredita muito mais em zebras do que em unicórnios, né? Em camelos do que unicórnios. Aquelas startups que vão crescer, vão se sustentar, vão gerar uma economia local. E aí, para as grandes empresas, você imagina aí para número de bancos, número de mineradoras, esse recurso ainda está na mentalidade passada do capitalismo voraz. E a gente está falando de um capitalismo que daqui para frente tem que ser mais consciente. Daqui 50, daqui 100 anos, os negócios eles não podem
Não podem mesmo, não vão continuar porque não podem ser mais os mesmos. A maneira como eles ganham dinheiro não será mais as mesmas. Então, a estrutura toda a estrutura de modelagem de negócio vai mudar. Mas como que você muda de um dia para o outro? Não, não muda, né? Assim, não vai acontecer de um dia para o outro. Então, está todo mundo tentando fazer esse processo de migração. A gente está num processo de transição de um capitalismo voraz para um capitalismo consciente. E tá todo mundo tentando aprender, né? E aí você vai falar assim, pô, a Vale não tá fazendo, tá fazendo, né? O Banco X não tá fazendo, tá fazendo, a MRS não tá fazendo, tá tentando. Todos nós estamos tentando fazer o melhor, né? Entendendo como podemos ser mais sustentáveis, mais relevantes para o mundo. E eu acho que é muito sobre isso, esses desafios, né? A mudança de mentalidade. Aí eu queria ver, na visão de vocês, porque eu lido muito com comportamento humano, né? A mudança comportamental, e é de longo prazo. Eu estou fazendo um trabalho de longo prazo, não consigo mudar ninguém que sempre pensou assim. Vamos pegar aí um presidente de 60 anos, 40 de experiência profissional fazendo do mesmo jeito, e agora eu falo, cara, mudou o mundo. Muda aí, não vai mudar, então é um trabalho de mudança comportamental de longo prazo. E eu queria saber de vocês como vocês enxergam esses desafios. Para além dos comportamentais, quais são os desafios que as indústrias, as empresas enxergam? E aí a gente pode trazer exemplos do grande até o pequeno, né? Porque eu vejo que a gente tem aqui negócios presentes de todos os potes. Como que esse SD, como esses desafios acontecem no grande e no pequeno negócio? Pode começar dessa vez, Marcos, se quiser, aí a gente intercala com o Lucas. Maravilha, maravilha. Sabe, eu acho que quando a gente fala de ESG, a gente tem muitos desafios, tanto para as pequenas quanto para as grandes. Eu acho que o principal desafio é o desafio da consciência, né? Acho que a gente tem que a gente está criando aqui uma consciência. Mas a gente fala de sustentabilidade, de ecologia desde a década de 70, na verdade antes, desde a década de 60, o negócio vem, a gente tem em 72 Estocolmo, depois a gente tem um monte de evento, a gente fala de proteção ambiental, fala de camada de ozônio, fala de redução de carbono, fala de energia limpa. Legal, mas quando isso chega para a grande massa? Agora, sim, quase 50 anos depois, né? Chega essa questão para a grande massa, né? É, a grande massa, né? Nós, os consumidores, temos o poder em nossas mãos. Então, a gente consegue, a gente adquire produtos e serviços daqueles que a gente acredita que são mais benéficos. E agora a gente já está começando a adquirir esses produtos e serviços de empresas, né, que são boas para o meio ambiente, né, onde a gente olha e fala, poxa, o cara tem um trabalho aqui de redução da pegada de carbono, legal, vamos atuar com isso. O cara tem aqui um trabalho social, ele ajuda uma ONG, ou ele tem uma fundação, ele redistribui parte do seu lucro para a campanha de reflorestamento, usa matéria-prima reciclável. Meu, tudo é incrível e a gente está vendo isso. Eu acho que nós estamos num momento de transformação. Essa é a grande sacada. Nós chegamos um grande divisor de águas. Todas as empresas estão olhando para a ESG. ESG dá valor, né? ESG também atua na reputação dos negócios. Porque o negócio que trata com ESG de forma séria, né, é um negócio que as pessoas olham e falam: gostei desse negócio, quero investir nele. Né? Os investidores estão começando a olhar para as empresas e para as propostas que são propostas menos agressivas, menos nocivas e mais coletivas do ponto de vista social. Abarcam o maior número de pessoas, mas abarcam também a diversidade, entendem as diferenças de forma adequada. Essa é uma grande sacada. E isso é um negócio muito legal. Acho que o desafio do SG, o principal desafio do SG é esse nível de consciência, que eu acho que está começando a se espalhar, né? Por isso
assim, de antemão, quero parabenizar aqui o pessoal da Hub Verde por ter feito essa live aqui aberta para todo mundo, né, para mostrar para as pessoas mesmo que a gente só vai conseguir chegar num nível de amadurecimento se a gente falar de ESG, né? Não adianta só ficar dentro das nossas casas, a gente tem que falar, tem que mostrar isso para fora. Porque outro aspecto importante é esse Gzinho, né, no final, que é o de governança. E governança implica em transparência. Isso é muito importante. A gente tem que ter transparência conforme a gente atua com ESG, né? Tem que ter transparência, tem que ter responsabilidade corporativa, tem que ter accountability, né? Tudo isso é muito importante para o negócio poder funcionar e para o negócio poder prosperar. Quando a gente fala de ESG para as grandes empresas, a parte de governança ela está mais focada. Né? Quando a gente fala para os pequenos negócios, fala, mas como é que eu vou fazer, né, num pequeno negócio, na minha startup, no meu negócio pequeno, né, na minha loja de roupa, né, como é que eu vou fazer? São pequenas medidas que a gente faz. Porque se cada um fizer e tomar suas pequenas medidas, as pequenas proporções, né, isso se alastra de modo geral. Então, reduzir o consumo de energia, né, usar matéria-prima reciclável, né, contratar mão de obra do seu entorno, favorecer essa mão de obra do seu entorno, o que é muito importante, pagar bem o seu fornecedor, pagar bem o seu colaborador, né, pagar os impostos do jeito que a gente precisa pagar, afinal de contas, eles têm uma função social que é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração, né, e administrar bem o negócio. Né? Para quê? Para que o negócio dê lucro, para que toda essa máquina continue funcionando. Acho que essa é a grande sacada. Né? A SG é muito aplicável para as pequenas empresas, muito aplicável para os pequenos negócios, muito aplicado para os micronegócios, né? Para as microindústrias. É muito funcional. E ele traz uma competitividade que é muito interessante. E essa competitividade traz dinheiro nessa relação. Né? Tanto é que as grandes corporações estão olhando com bons olhos para essas empresas que investem nesse tipo de coisa. Né? A ponto de a gente já ter linhas de crédito especiais em alguns bancos que focam exatamente nisso. Então a gente tem coisas interessantes acontecendo sim. Né? E eu acho eu acho não, né? Achar é a mãe de todos os erros. Mas eu tenho certeza que o SG ele consegue trazer o capital suficiente para os nossos negócios e para as nossas empresas a ponto de diferenciá-la das demais do mercado. E esse é um ganho fundamental. Boa. Então, complementando aqui a fala, e acho que a Gisele também trouxe aí uma outra provocação bem interessante. São inúmeros desafios aí de maior ou menor complexidade a depender do porte da empresa. Os pequenos, muitas vezes, essa pauta ainda está mais obscuro para eles, mas é um trabalho aqui que a gente faz de catequizando, de mostrando, então isso é extremamente importante. O que eu vejo assim de principais desafios, esse que foi citado por vocês dois, de mudança da cultura organizacional. É um dos principais, então você tem ali toda uma estrutura de muitos anos, então pessoas, lideranças que estão também há muitos anos dentro da empresa, fazendo de uma forma tradicional, tendo ali já todo um escopo de trabalho, e aí ter que orientar a estratégia, ter que mudar, ter essa mudança da cultura organizacional é um passo importante, e aí em todos os níveis essa mudança se faz necessária, porque a empresa ela só vai conseguir aplicar de fato, ser ESG, ser mais responsável, se todos da equipe, se todos da empresa de fato estiverem envolvidos nesse processo. Tá? Tem até um case interessante da Patagônia.
da empresa Patagônia de roupas, que eles estão com uma prática agora de um marketing onde eles não incentivam a compra dos produtos. Na verdade, eles trazem um questionamento antes de você comprar de você realmente precisa? Então, é o consumo responsável. Imagina mudar isso dentro de uma empresa que quer vender, que precisa lucrar, que precisa se manter de pé. E você falar para o seu cliente, olha, você realmente precisa comprar o nosso produto? Você não tem um outro produto aí que dá para a gente arrumar para você? Que eles fazem também conserto de peças, né, do vestuário. Então, assim, olha, isso é uma disrupção muito grande no mercado, de você incentivar o consumo responsável. Mas a gente tem outros desafios também relacionados à transparência das informações que são geradas, então fazer uma revisão de todas as informações, ainda mais numa grande empresa, é algo complexo, é algo que você precisa da colaboração de diversas áreas diferentes e nem sempre as informações elas estão centralizadas, todos têm acesso, então fica de forma descentralizada, então a área de compras tem uma informação, a área de RH tem outra informação e por aí vai. A área de negócio tem uma outra parte da informação, então conseguir trazer essa transparência para divulgar dados da empresa, para mostrar resultados, para trabalhar essa parte de governança também é responsável, é um desafio. Tá? Então, a própria estratégia do negócio, então, integrar isso ao ISD, as práticas, uma agenda, a estratégia, também é um ponto que para muitas empresas ainda é um desafio, e envolver parceiros, stakeholders, também, acho que eu posso citar aqui como um desafio, para que, porque é uma discussão que nós estamos tendo aqui, que nós já levantamos, que as empresas, elas não estão olhando somente para a sua própria cadeia, não só para o seu lead time, né, mas também olhando para os seus fornecedores, para os seus. Então, como eles também estão trabalhando? Então, olhando camadas do tier mais profundas para ser ESG de uma forma mais completa, entendendo que ele depende dos fornecedores para isso e isso se torna uma cadeia. Então, envolver todos esses stakeholders para, desde acionistas, funcionários, clientes, a comunidade em torno dessa agenda ESG é um outro desafio gigantesco. Mas, como o Maida, acho que é assim que pronuncia, o Maida trouxe, os pequenos negócios também conseguem fazer a partir de práticas simples. Então, existem desafios complexos, mas existem também práticas simples que você já consegue trabalhar isso. Tem outro case interessante na Accenture, que é o Favela Beta. Então, depois eu posso mandar o link para vocês conhecerem um pouco melhor da iniciativa, mas a proposta, junto com a Gerando Falcões, nós criamos esse programa onde empresas, olhando primeiro, né, trazendo um contexto, olhando para a riqueza na base da pirâmide, então olhando para as favelas e entendendo que a favela tem um potencial de mercado que não está sendo olhado. Então, trabalhando muito o S, principalmente do ISD, e mostrando para as empresas, olha o potencial que a favela tem. Então, no último ano, por exemplo, considerando toda a população de favelas, que hoje no Brasil soma a casa de 17 milhões de pessoas, elas movimentaram mais de 180 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, existe um potencial muito grande para as empresas também atuarem, adaptando o seu negócio ou criando novos modelos de negócio
para atender esse público, tá? Então, é ter um outro olhar para a favela, um olhar para trazer oportunidade, para trazer também tudo que tem no asfalto, como muitos usam, não tem no asfalto, tem nos grandes centros da cidade, levar também para essa população que também consome, que também investe, que também paga imposto, tá? Então, ter esse outro olhar. Então, é um programa, eu vou mandar o link para vocês que é bastante interessante. Obrigada, viu, Lucas? Bom, gente, eu acho que é bem isso, assim. Quando a gente fala sobre mudança de cultura organizacional, começa no individual, né? Começa no eu. Porque o que é uma empresa se não um coletivo de pessoas? E aí, se alguém quiser bater um papo sobre cultura depois, me chama no LinkedIn, a gente se abraça, chora junto, porque é difícil esse trabalho de mudança cultural, mas, de fato, hoje as empresas, elas estão, já tem, teve um momento em que as empresas vieram para a pauta da sustentabilidade, ou nasceram já com uma estratégia de sustentabilidade pela consciência, né? E tem um emblema que eu já nem lembro mais, se alguém aqui lembrar de quem foi essa frase, vocês me complementem aqui, mas fala que essas empresas, elas vêm por três motivos. A consciência, as que já vieram. Teve a leva que já veio por consciência. Agora estão vindas de conveniência, né? Por que as empresas estão vindo por conveniência? Para agregar competitividade, porque ainda é competitividade, para acessar investimento, porque elas precisam de uma taxa de juros mais baratas, porque elas querem valorizar a ação, ou porque elas querem atrair um cliente. Isso é conveniência. Ela está vindo porque ela sabe que é importante, está sendo importante para o mundo, para as pessoas, só que ainda existem pessoas, e aí a gente fala dessa cultura, né, dessa mudança de mentalidade, que ainda desconfiam, ainda falam, mas será que é isso mesmo? Será que não é mais uma onda da sustentabilidade? Será que não vai passar? Será que realmente eu tenho que fazer? E aí, essas empresas, provavelmente, quando elas atinarem, né, que a pauta é séria, que de fato a gente já entrou no cheque especial da mudança climática, elas virão por constrangimento. Né? E talvez seja até tarde demais, elas sejam as próximas Kodak, né? Porque não dá para falar de ESG sem falar de inovação. A sustentabilidade é uma das grandes alavancas da inovação. E talvez elas sejam a próxima Kodak se elas esperarem para vir por constrangimento. E aí eu queria abrir o microfone, né, para o público. Tem uma pergunta aqui que foi a pergunta sobre o quanto nós já avançamos, se ainda falta muito, se a gente já avançou o suficiente, como que vocês veem isso? Mas depois que eles responderem essas perguntas, vamos deixar, né, quem quiser abrir o microfone, fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Assim, então, e aí, Lucas, a gente já fez o suficiente? Quanto que a gente já avançou nessa agenda de sustentabilidade, nos 17 ODS? 2030 está aí, e aí? Olha, essa pergunta é bastante complexa, hein? Por mais que seja simples para perguntar, mas complexa na resposta, porque tem muitos fatores que estão envolvidos. Eu vou trazer a minha visão, tá? Acredito que tem muito o que avançar ainda. É uma discussão que cada vez mais a gente precisa promover. Então, também parabenizo o Hub Verde por isso, pela iniciativa, porque é um efeito cascata. Quanto mais se fala sobre isso e mais se cobra também, mais as empresas, as pessoas vão entender a importância que é essa agenda ESG, se orientar para o ESG por uma sobrevivência mesmo no mercado. Existem sim empresas que estão um pouco mais avançadas hoje, com áreas, isso falando de grandes corporações, áreas destinadas a trabalhar sustentabilidade, a trabalhar ESG, porém, não são todas ainda que estão nesse nível para, de fato, conseguir avançar numa agenda. E aí precisa de apoio, precisa entender melhor o mercado, entender melhor
como fazer isso, tá? Então, eu vejo algumas empresas como a Braskem, inclusive saiu recentemente para a Accenture tem uma revista que chama Unboxing e saiu na última edição uma. Nós fizemos uma parceria com a Braskem, atendemos ela relacionado a ajudar a construir uma agenda para descarbonização. Tá? Então, a Braskem é uma empresa que está bastante avançada no sentido de construir uma agenda, tá? Uma agenda com meta para 2050. Então, ela está num processo de execução, de cumprir essas metas, essa agenda. Então, está todo mundo, quem já tem uma agenda de sustentabilidade, vocês podem procurar nos sites das empresas, no Google, colocar lá agenda de sustentabilidade Braskem, agenda de sustentabilidade Vale, e assim por diante. Então, isso é divulgado, essas agendas, e dá para acompanhar os avanços, acompanhar o que eles estão de olho dentro da estratégia de ESG, tá? Então, é algo interessante. Então, tem esse case, por exemplo, com a Braskem, que aí eu vou mandar para vocês, tá? Então, resumindo a minha fala, eu acredito que tem muito que avançar ainda, porém, tem empresas que já estão mais de olho nisso, que já estão com essa agenda mais consolidada, mas ainda precisando executar muita coisa. Bom, a Agenda 2030 e essas ODS, elas são um marco muito importante dentro da sociedade, né? Elas dão um direcionamento para a gente do que a gente deve fazer, do que a gente deve seguir, né? É, fato, a gente está muito atrasado em muitas agendas, né? E nessas agendas do ODS a gente está super, hiper atrasado. Acho que em pouco mais de 7 anos vai ser difícil a gente conseguir atingir a meta. Mas o grande pontapé inicial a gente deu. A gente fala, a gente discute sobre o assunto, a gente apresenta eles de forma consistente, né? A gente troca experiências, né, de forma colaborativa. Quando a gente fala de ESG, a colaboração está acima de tudo e a gente vai trocando aqui. Pouco importa quais são as empresas, mas está todo mundo aprendendo com todo mundo, né? Eu sou um pouco cético de onde a gente vai chegar em 2030, né? Mas tenho uma certeza, que se a gente não começar e não acelerar esses passos, a gente nunca vai chegar lá. Eu acho que essa é a grande questão. É excepcional que a gente possa discutir, que a gente possa apresentar cases, né? O case da Patagônia é um case muito interessante, mas a gente tem milhares de outros cases incríveis no Brasil, né? De empresas de pequeno e de médio porte que estão funcionando e estão olhando para isso, né? Você tem cases de indústrias que estão indo para determinadas regiões e fortalecendo a microeconomia daquelas regiões, né? Você tem assim, um mundo de coisas acontecendo e isso precisa se tornar mais visível para as pessoas. Essa é a grande verdade. A gente precisa dar visibilidade, né, para essas pequenas ocorrências, né, que estão reverberando de uma forma brutal, né? Se a gente pegar no universo das empresas brasileiras, 90% das empresas são de pequeno e médio porte, né? 92%, salvo engano, são de pequeno e médio porte. E elas contratam a maior parte da mão de obra. Mais de 60% da mão de obra está alocada nessas empresas de pequeno e médio porte. E essa mão de obra ela está sendo impactada por conta dessa Agenda 2030, por conta dessas ocorrências do ESG. Acho que aqui a gente tem um divisor de águas. Nós estamos fazendo o nosso papel, divulgando, conversando, aplicando no nosso dia a dia, né? E orientando as pessoas que querem saber mais. Se isso vai ser suficiente,
a gente vai saber em breve. Mas a gente está fazendo o nosso papel e a gente precisa continuar acelerando essas mudanças, para que a gente possa evitar, alguns cientistas dizem que a gente já ultrapassou o ponto de convergência, outros dizem que a gente ainda consegue evitar, né? Então, vamos olhar para esses que dizem que a gente ainda consegue evitar e vamos trabalhar para a gente conseguir evitar e minorar os danos que a gente causou, minorar os riscos que a gente está se submetendo, né? Porque, afinal de contas, é o nosso papel deixar um legado saudável para as próximas gerações. Muito bom. Complementando, para finalizar esse tópico, é, o, o que tem aí dado bastante luz e também expectativa para empresas estarem mais atentas à sustentabilidade, ao ESG, e também trazendo o olhar mundial para o Brasil, é o anúncio que nós vamos sediar a COP30 em Belém em 2025. Então, isso vem movimentando muitas discussões e existe aí uma perspectiva, pelo menos uma perspectiva de que nós precisamos, e aí essas discussões vêm acontecendo, o que nós vamos apresentar, como nós vamos nos mostrar como Brasil, vamos nos mostrar para o mundo, sediando uma COP30, onde nós vamos precisar trazer cases, trazer exemplos e mostrar ali uma referência e uma também mostrar que nós estamos contribuindo para uma agenda de sustentabilidade. Então, isso vem movimentando várias discussões. Lucas, duas visões que eu acho que são muito interessantes. A gente tem o hidrogênio verde, que o Brasil está super à frente de todos os países, e a gente tem, através das medidas da Embrapa, a redução a melhoria da questão agrícola com a redução, inclusive, do uso de água. Então, o Brasil já tem muito que mostrar. O Brasil é referência nessas duas áreas. A gente não tem que realmente aqui a gente tem que ser transparente, né? Aplicar essa transparência, mostrar para o mundo o que a gente está fazendo, até para poder atrair capital, que eu acho que essa é a pegada que você está pensando, e eu acho que isso é muito interessante, porque o hidrogênio verde vai atrair capital, porque é uma nova matriz econômica, é uma nova matriz de energia, isso é muito importante. Nós estamos 10 anos na frente de qualquer país, né? Então, eu acho que a gente tem coisas fantásticas para a gente poder mostrar nessa COP30. Eu tô ansioso por esse evento, você quer saber? Sim, e até interessante se ah, ah, nós olhamos por uma perspectiva de matriz energética. Para uma empresa que tem uma big corporate, que tem uma estratégia de, de agenda e ESG, de sustentabilidade, o que pode ser mais claro que outros critérios precisam ser avaliados, mas de uma forma bem genérica. O que pode ser mais vantajoso para ela deixar a nuvem dela num país cujo a matriz energética é de carvão ou no Brasil que tem uma matriz energética mais limpa. Então, aqui ela gera menos impacto. Mas são aí insights a se pensar e que a gente consegue ver nitidamente como as empresas estão olhando para isso, entendendo aonde elas vão alocar os seus investimentos para terem menos impacto e o que alocar também para ter E olha menos que legal, impacto. isso altera preço de ação, isso valoriza a empresa, valoriza a marca. Cara, tem tanta coisa que acontece por aí que, bom, sei que você tem, É uma agenda, que vocês inclusive, têm de um estudo atração muito de aprofundado. investimento, né? É Ah, uma agenda de atração de investimento para municípios, né? Hoje a gente vê muitos municípios investindo em pautas de sustentabilidade também, né? Eu acho que é como eu falo, o ISD ele é uma pauta bem ampla que a gente pode explorar. E aí, pessoal, alguém gostaria de abrir o microfone, fazer alguma pergunta, alguma interação, mandar mais alguma coisa no chat? Senão eu vou puxar as palavras finais aqui, convites, etc., com os nossos convidados.
Não? Então vamos lá, vamos para as palavras finais e convites, né, chamamentos e etc., que os convidados possam vir a ter. Lucas? Vamos lá. Agradecer ao Hub Verde novamente. Acredito que é uma pauta fundamental, então precisamos de mais discussões assim. Estamos à disposição, e falando como Accenture, para estar nessas provocações. Então, é algo que já está no nosso DNA, a sustentabilidade. Então, temos aí muitas possibilidades de trazer o nosso ponto de vista, trazer o que nós estamos fazendo, trazer cases, aí também fazendo uma propaganda, temos muitos materiais que estão aí compartilhados da Accenture, que trazem dados assim muito significativos voltado para uma agenda de descarbonização, net zero, trazendo também entrevistas com CEOs globais das empresas, das 500 empresas. Tem um recente que é o Uniting Technology Sustainability, que traz como a gente pode unir tecnologia para alavancar a sustentabilidade, onde os entrevistados foram os CEOs das 500 empresas que estão listadas na lista da Fortune. Então, assim, é bem interessante. E tem também segmentado. Então, se você quiser pesquisar, tem alguns segmentos que nós já temos estudos também relacionado à sustentabilidade, à energia, por exemplo, ao agro, a alimentos. Então, tem algumas cadeias que nós já fizemos estudos bastante interessantes e que estão disponíveis no site da Accenture. Vocês podem pesquisar no Google, que colocando Accenture relatório e o que você quer exatamente, se é sustentabilidade para alimentos ou para alguma outra área, rapidamente vocês encontram esses materiais disponíveis. Recomendo. Bom, eu também recomendo, porque eu já li boa parte dos materiais, os materiais são realmente incríveis, e é bom porque é uma informação de qualidade, bem gerida. É, não deixem de beber nessas fontes que são importantes. Agradecer o pessoal do Hub Verde pelo convite, parabenizar a Gisele Ramos pela mediação. Lucas, obrigado. É um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Eu estou começando um curso agora no dia 5 de agosto, são 8 semanas, onde eu vou falar de ESG by Design para o pessoal, para uma turma de 60 alunos da Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Cariri, e tem alguns alunos de fora, de outras instituições e servidores públicos também. São 60 alunos, e a meta deles vai ser, no final dessas 8 semanas, apresentar um projeto de uma startup. E aí eu vou convidar alguns especialistas de mercado para fazer parte dessa banca e avaliar esses projetos. Então já fica aqui, a Gisele já aceitou o convite, ela vai vir, ela já está devidamente intimada a participar dessa banca. Então eu deixo aqui o convite para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, e o pessoal do Hub Verde poder ver e assistir esses pitches, e quem sabe até avaliar, né, João? Vamos ver se vocês conseguem avaliar. Eu acho que é interessante para a gente poder mostrar que é possível inovar, sim, nessa área de SG, e é possível inovar ainda mais vindo da universidade, né? O que é um negócio absolutamente incrível. Muitíssimo obrigado, foi um prazer estar com vocês discutindo aqui nessa manhã de hoje. Nós agradecemos, né, Maida, Lucas, e pessoal, eu queria fazer um convite. Eu faço parte de um grupo chamado Mulheres Sustentáveis, e a gente tem um perfil que essa pauta da sustentabilidade é uma pauta que a gente passa, são ciclos, né? A gente está muito empolgada, a gente entra numa depressão porque a gente não consegue sair do lugar, e a gente volta para um ápice, e a gente criou um perfil no Instagram que chama ISD da Depressão. E aí eu quero convidar vocês a seguirem o nosso perfil. É um perfil
de curadoria colaborativa, são mais de 200 mulheres que estão em grandes empresas cuidando de sustentabilidade, com um e-mail único, uma senha única, então você nunca sabe quem é que postou a bomba, vocês vão rir muito com a gente, porque tem que rir para não chorar, para a gente se manter na energia da sustentabilidade aí, se manter resilientes nessa missão que é tão importante. E aí, contem comigo, Hub, muito obrigada pelo convite, João, Renata, é isso aí. Boa, pessoal. Beleza, gente. Ah, pode Fala aí, falar, João. Renato. Vai lá, vai lá. Eu só queria agradecer por terem tirado um tempinho para ficar com a gente, Lucas, Gisele e Marcos. Pedir mais uma vez para todo mundo que participou para avaliar o painel. Eu vou compartilhar a tela também aqui com o QR Code. E aí pode falar, João. Boa, não, só reforçando os agradecimentos. Maida, vamos conversar aí, com certeza vai ser bem legal a gente poder participar, contribuir com vocês aí, conectar também com as empresas do Hub aqui. Gisele, obrigado pela condução do painel, foi ótimo. Lucas, obrigado também pela participação. Maida, obrigado. Pessoal, mais uma vez aí, fechamos mais esse encontro da trilha. Mês que vem a gente tem um próximo encontro, a gente vai mandar para vocês a comunicação. Para o pessoal que é de fora, que não faz parte da nossa rede aqui do Hub Verde, obrigado pela presença de todo mundo. Caso queira conhecer um pouco mais sobre o Hub, conectar com as empresas do Hub, fique à vontade para procurar a gente pelas redes sociais, mandar mensagem para mim, para o Luiz Capanema, para a Renata. A gente está aqui com o nosso objetivo é fazer as pontes entre vocês, entre as empresas, conectar para gerar valor. E caso vocês queiram também, pô, a gente quer tratar um pouco sobre, falar um pouco mais sobre ESG, fique à vontade para conectar o pessoal aí, Gisele, Lucas e Maida, e além da gente também fazendo essas pontes. E, bom, fechando aqui, deixa eu parar a gravação, deixa eu só achar o botão aqui de parar.